Sejam bem-vindos à casa de Joana. Vamos então nos desligando do mundo material, levando nossos pensamentos, nos interiorizando, nos deixando o nosso dia a dia no mundo exterior de lado e vamos nos conectando com nossos mentores individuais e o nosso anjo da guarda. Nosso anjo da guarda, esse amigo de sempre, que nos acompanha há muito tempo. E mesmo querendo nos ajudar muito, ele respeita a lei de Deus. Ele sabe que a nossa evolução tem que ser feita através do nosso livre-arbítrio. Através de nós exercendo o nosso livre-arbítrio. E Ele nos acompanha. Vamos nos ligando a esses mentores maravilhosos que todos nós temos. Estão sempre prontos a nos ajudar. Vamos sentindo a presença de Joana de Ângeles e irmão Rosário, muito contentes por estarmos aqui. E com elas vamos até Maria, doce mãe de Jesus, que vai nos envolvendo a cada um de nós com seu manto de paz e de luz. Com seu amor de mãe, esse amor aconchegante. E com ela vamos até Jesus, nosso irmão maior, a quem agradecemos o esforço que fez para encarnar entre nós. Agradecemos por seus ensinamentos e agradecemos por sua exemplificação. E com Maria e Jesus vamos até Deus Pai, Pai da vida, a quem devemos tudo o que somos e tudo o que temos, e a quem louvamos com a prece que Jesus nos ensinou. Pai nosso, que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. E o pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo o mal. Que assim seja. Vamos agora ao passe coletivo. Lembrando, como Jesus dizia, a tua fé te curou. Dependendo da sua fé, do seu compromisso com esse passe, você pode conseguir o que você precisa. Neste momento pedimos a todos os assistidos que fechem os seus olhos. Fiquem bem tranquilos e se liguem às equipes espirituais de tratamento da casa. Pedimos que a luz branca do Cristo seja projetada sobre todos nós, acalmando o coração, serenando a mente, promovendo a harmonização e o equilíbrio de todos. Aos assistidos em tratamento de P2, pedimos que se liguem com as equipes deste passe, nesse momento. Sintamos a projeção da luz azul envolvendo o sistema nervoso central, tratando e harmonizando todos os chakras um a um, situados ao longo de toda a coluna. Que assim seja. Aos assistidos em tratamento de CH, pedimos que se liguem com as equipes desse passe nesse momento. Vamos sentindo a projeção da luz rosa, que envolve suavemente cada assistido em muito amor e carinho, e em muita paz, sentindo os corações serenando e se harmonizando, que assim seja. Aos assistidos em tratamento de P3B, pedimos que se liguem com as equipes desse passe nesse momento. Rogamos a projeção da luz branca do Cristo, envolvendo encarnados e desencarnados aqui presentes.
pedimos a luz azul envolvendo o coração e a mente dos assistidos. Rogamos às equipes espirituais os cortes de ligações que se fizerem necessários com a luz laser. Pedimos a projeção da luz azul, envolvendo o sistema nervoso central, periférico e neurovegetativo. Da luz rosa clara envolvendo o cardíaco, para aumentar os bons sentimentos, e amarela no frontal, para ter bons pensamentos, maior força de vontade e melhor ligação com seu mentor individual. Vamos nesse momento envolvendo cada assistido numa cúpula rosa, clara, brilhante, da cabeça aos pés, para que o tratamento se fixe até quando for necessário. Que assim seja. Pedimos aos assistidos de P1 e P3A que se liguem com as equipes médicas e espirituais neste momento. Rogamos a projeção da cor verde, envolvendo todo o organismo físico e espiritual dos assistidos, tratando onde for necessário. Vamos projetar as cores do arco-íris envolvendo os assistidos para alcançar o fortalecimento físico e espiritual necessários. Que assim seja. Pedimos que todos nós, encarnados e desencarnados, sejamos envolvidos nas bênçãos amoráveis do Cristo Jesus e que cada assistido permaneça em cúpula protetora relativa ao seu tratamento até quando for necessário. Nos ligamos agora às equipes espirituais do tratamento infantil, Meimei e Sheila, que vão envolvendo todas as crianças em muito amor e carinho, trazendo-lhes paz e harmonia. Que assim seja. Agradecemos às equipes espirituais por todos os tratamentos realizados e convidamos a todos a abrirem suas mentes e corações para a palestra de hoje. Muito obrigado. Olá a todos, eu sou a Maria Amélia e estou muito feliz por estarmos juntos na casa de Joana, que mesmo à distância sempre nos acolhe com muito carinho. Na condição de estudantes da Palavra da Vida Eterna, hoje nós vamos estudar, refletir sobre um tema muito especial. Mas antes, precisamos voltar um pouquinho na história. E é lá, no Antigo Testamento, que encontramos Moisés, com a missão de conduzir o povo hebreu à Terra Prometida. Como aquele povo ainda vagava pelo deserto moral e espiritual, o Pai da Vida ofereceu a Moisés, através de uma revelação, os 10 mandamentos. Apesar da rigidez que havia em todo o contexto das leis mosaicas, foi através dele que a humanidade pôde avançar. A obediência à palavra de Deus se fez pelo medo, e foi pelo medo que o amor ficou fora desses ensinamentos. 1200 anos se passaram. Era chegado o momento da humanidade dar um novo salto de consciência e aprender o mais sublime de todos os sentimentos, o amor. Então, Deus enviou à Terra para essa grandiosa missão Jesus. Jesus não veio destruir a lei e nem os profetas. Ele veio oferecer um novo entendimento, uma nova visão.
a começar pela revelação da verdadeira face de Deus, como um Pai de amor, de bondade, de justiça e misericórdia, e não aquele ser vingativo, cruel, batalhador, guerreiro. Então, hoje, nós vamos, com a ajuda do Evangelho de Mateus, capítulo 5, e com o Evangelho segundo o Espiritismo, subir as encostas de um monte que, abraçado pelo mar da Galileia, foi o palco onde Jesus recitou o maior poema de amor da história da humanidade, o Sermão da Montanha. E naquela tarde, vendo as turbas, o mestre subiu ao monte, sentou-se e os discípulos se aproximaram e, abrindo a boca, os ensinava, dizendo: Bem-aventurados os pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os aflitos, porque eles serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque eles serão saciados. Bem-aventurados os misericordiosos, porque eles receberão misericórdia. Bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Meus amigos, Jesus era especialista em fazer as pessoas felizes. Mas o que será que ele queria ensinar com aquelas palavras tão cheias de esperança e tão contraditórias? Bem-aventurados os pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus. Quem são os pobres em espírito? São aquelas pessoas que possuem a simplicidade no coração, a simplicidade na alma, livres das armadilhas do orgulho e da vaidade, reconhecem a sua pequenez diante da grandiosidade da vida. Os pobres em espírito não precisam de títulos, de status, de poder e nem de tesouros. Como aprendizes do Eterno, eles buscam os valores que as traças e a corrosão não podem consumir. A virtude que eles nos ensinam é a humildade. Gente, a humildade é a base de tudo, porque ela nos torna humanos. Todos nós tivemos a mesma origem e teremos o mesmo fim. Afinal, somos todos filhos do mesmo Pai. Só estamos em diferentes níveis de consciência, em diferentes graus de entendimento, em diferentes graus de evolução. Só isso. A grande verdade é que dificilmente uma pessoa que se considera especial, a mais importante, a escolhida, a mais inteligente, vai evoluir. Por quê? Porque ela se acha perfeita. E se achando perfeita, ela fica onde está. E paralisada pelas garras da própria arrogância, ela se nega a aceitar que os humildes são os bem-aventurados.
nós vimos que a humildade marca o início da nossa jornada. Estamos prontos para subirmos o segundo degrau do monte. Bem-aventurados os aflitos, porque eles serão consolados. Aqui Jesus nos dá um outro significado para a dor. Nós aprendemos com a doutrina espírita que a dor é uma marca de passagem pelo mundo físico. E na condição de espíritos imortais que somos, estamos debaixo de leis divinas. Nós entendemos que as causas das aflições podem ser frutos das nossas escolhas da vida atual ou consequências de existências passadas. E que, através da reencarnação, nós ganhamos a bonita oportunidade de fazer diferente, corrigir os erros, perdoar e de curar o que precisa ser curado. E por isso que nas aflições nós somos consolados através da resignação. Meus amigos, resignar-se não é acomodar-se, e sim fazer o que precisa ser feito dentro do que é possível ser feito e a partir daquela situação olhar de um jeito diferente. Ver as oportunidades que estão escondidas por trás de tudo aquilo que nós estamos passando. E a partir então, mais transformados interiormente, nós paramos de reclamar da vida, nós paramos de melindres, nós paramos de fraqueza, nós deixamos as nossas fraquezas existenciais de lado e dizemos: Pai, mostra-me o que eu preciso aprender com esta situação. Revela-me, Senhor, o que fazer segundo a vossa vontade. E aí, nesse processo de amadurecimento, de transformação interior, nós somos consolados pelo entendimento das verdades espirituais que desabrocham em nosso interior. Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Naquela época, como ainda hoje, a humanidade passava por muitos conflitos, falsos valores, disputa de poder, preconceitos. Então, o Nazareno chega e, com o seu coração amoroso, acolhe os pecadores, cura os doentes, respeita as mulheres e ensina os corações. E com profunda sabedoria ele revela: os mansos herdarão a terra. Mas quem são os mansos? São aquelas pessoas que trazem em si uma calma interior, que reflete no seu jeito de viver. Elas não ofendem, não agridem, não provocam, não brigam. Ao contrário do que muitos pensam, elas se posicionam sim diante das pessoas, diante das situações, mas o fazem com equilíbrio. Temos aqui a virtude da mansuetude. Por quê? É promessa do Cristo que os mansos herdarão a terra. Do ponto de vista psicológico, herdar a terra significa possuir a si mesmo. E só possuímos a nós mesmos quando vivemos num estado de equilíbrio interior.
promovido pelo autoconhecimento. Gente, isso é tão verdadeiro que a própria ciência, através de pesquisas, está dizendo que os mansos, os brandos, os calmos infartam menos, têm menos AVC, menos crises de ansiedade. Em outras palavras, são mais saudáveis. Por outro lado, sabemos também que o nosso planeta está passando por um profundo processo de transformação vibratória para o mundo de regeneração. E quem não estiver vibrando em uma frequência mais elevada, não conseguirá permanecer aqui. Portanto, bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra, dentro e fora de si. Já subimos 3 degraus e vimos que a humildade, a resignação e a mansuetude são virtudes cujas sementes estão dentro de cada um de nós e cabe somente a nós o seu cultivo. E por falar em cultivo, muitas vezes no jardim da nossa existência achamos que temos o controle de tudo. Controle das nossas emoções, da nossa rotina, da nossa família, dos nossos filhos, dos nossos trabalhos. Daí, de uma hora para outra, vem a vida e mostra que não é bem assim. E diante das mudanças e diante dos imprevistos, nós ficamos perdidos. Temos medo e nos sentimos sozinhos. Mas será que realmente estamos abandonados à mercê da própria sorte? Com certeza não. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque eles serão saciados. A fome não é de comida, a sede não é de bebida. Precisamos de algo mais, precisamos do pão da vida, precisamos da água viva. Porque quando sofremos, temos fome. Quando estamos com dor, temos sede. Do quê? De Deus. Do amparo da espiritualidade maior junto de nós. Bem-aventurados os que têm fome e sede dessa experiência íntima chamada fé. A fé, meus amigos, é a certeza da ação de Deus que vai além do nosso entendimento. E quando temos fé, não temos solidão. Somos saciados o tempo todo quando elevamos os nossos pensamentos e sentimentos ao alto e pela prece somos nutridos por esse amor que não se vê, mas se sente no fundo da alma. Sabe, gente, é preciso muita humildade para abrirmos mão do controle da nossa vida. É preciso muita humildade para entregá-lo às esferas superiores. E é preciso mais coragem ainda para confiar e aceitar os desígnios do Pai, que em sua onisciência, onipotência e onipresença sabe o que é melhor para cada filho seu. São bem-aventurados, então, aqueles que dizem: Pai, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Pois o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Bem-aventurados os misericordiosos,
porque eles receberão misericórdia. Ou, bem-aventurados aqueles que têm compaixão da miséria do outro. A compaixão nos faz ver que, como viajantes do tempo, todos nós temos os nossos dramas, as nossas dificuldades e aflições. E somente quando nos colocamos no lugar do outro, quando saímos do julgamento, quando saímos do olho por olho, nós nos abrimos para esse poderoso sentimento que é a misericórdia. Qual é a virtude que podemos aprender com um misericordioso? O perdão. Essa subida no monte está ficando difícil, né? Afinal, perdoar, renunciar a todo sentimento de vingança, de raiva, de desprezo, não é para qualquer um. Sabe, nós temos que entender que perdoar é uma decisão e acontece de forma gradativa. Não é esquecer, não é jogar a sujeira debaixo do tapete e fingir que nada aconteceu. Perdoar é superar o ressentimento, aprender com a experiência e seguir em frente. Afinal, eu erro, você erra, nós erramos e também precisamos de perdão o tempo todo. E por ser o perdão uma via de mão dupla, nós dizemos: Pai, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus. Jesus, com o seu poder de sensibilizar as almas, diz em Mateus capítulo 19: Deixai vir a mim as criancinhas, não as impeçais, porque delas é o reino dos céus. Aqui o mestre toma a criança como símbolo da pureza, porque em sua inocência a criança é livre de preconceito, de julgamento e de malícia. Ela não está nem aí se o amiguinho é branco, amarelo, azul ou verde, se tem carro, se tem casa na praia. Quando as crianças se olham, o que elas enxergam? Outra criança tão humana quanto elas. A virtude dos limpos de coração, então, é a pureza interior, é a pureza dos sentimentos. Por isso que nós precisamos, meus amigos, fazer um trabalho interno e limpar o nosso coração daqueles pensamentos, daqueles sentimentos, daqueles hábitos que alimentam a nossa alma há séculos e que nos impedem de viver com mais simplicidade, leveza e alegria. Sabe, gente, nós complicamos demais as coisas e os nossos excessos vão deixando a vida chata, carregada e sem brilho. Por isso que bem-aventurados os limpos, os puros de coração, porque eles verão a Deus em tudo e em todos. De degrau em degrau, de virtude em virtude, subimos mais um pouco. Bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. O pacificador está um
passo além do pacífico, porque além de ter conquistado a paz interna, o pacificador vive no meio dos conflitos. Ele vive no meio dos violentos, dos melindrosos, dos desajustados. Fazendo o quê? Promovendo a paz. Pacificando onde ele está. No trabalho, em casa, no trânsito. Às vezes, são chamados de sangue de barata, mas com certeza há em seu sangue algo muito mais nobre. Há um profundo desejo de seguir os passos de Francisco de Assis, e por isso eles rogam o tempo todo: Senhor, fazei-me instrumento de vossa paz. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver ofensa, que eu leve o perdão. Onde houver discórdia, que eu leve a união. Onde houver dúvida, Senhor, que eu leve a fé. Qual é a virtude, meus amigos, do pacificador? O altruísmo. Qual é a virtude do altruísmo? O amor. Por isso que o pacificador, ele é um bem-aventurado, porque só ele sabe que o amor cobre uma multidão de pecados. E quem ama, compreende. E quem compreende, ajuda a construir um mundo melhor. Pois é, meus amigos, esse é o nosso desafio, viver o sermão da montanha no cotidiano da nossa existência. Só falta mais um degrau. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. A história nos mostra que aqueles que fizeram o bem sempre foram alvos de perseguições. Missionários, idealistas, filósofos, religiosos, pessoas comuns foram ameaçadas e caluniadas, e alguns até pagaram com a própria vida. O que não é de se estranhar, afinal nós estamos em um mundo de provas e expiações, onde o mal predomina. E, infelizmente, ainda é assim hoje em dia. Muitos do que estão no caminho redentor proposto pelo Mestre ainda são perseguidos, simplesmente por serem bons. Mas eles seguem firmes, porque compreenderam que amar a Deus sobre todas as coisas é amar ao próximo como a si mesmos. E apesar das forças contrárias, eles trazem consigo a certeza de que quem pratica o bem coloca em movimento as forças da alma. E por isso, eles são felizes. Meus amigos, o caminho espiritual é uma escalada que nunca termina. Cedo ou tarde, decifraremos o sermão da montanha em nossas vidas. E aí sim, saberemos que verdadeiramente nós somos os bem-aventurados. Que assim seja. Vamos então, elevando novamente nossos pensamentos
agradecendo primeiro a Joana de Ângeles e Irmã Rosário por essa casa bendita, essa comunhão com a espiritualidade maior que ela nos permite aqui. Vamos agradecendo por todos esses ensinamentos que hoje tivemos, essa lembrança detalhada sobre o Sermão da Montanha. Vamos, durante a semana, procurar relembrar esses ensinamentos, da necessidade da humildade, da mansuetude, de praticar a misericórdia, a compaixão. Enfim, lembrar de todos esses ensinamentos de hoje e tentar aplicá-los no nosso dia a dia. Procurar ser mais misericordioso, mais manso de coração, mais puro de coração, como uma criança. Lembrando na criança a alegria, a felicidade simplesmente por estar viva. Quem ainda mantém a alegria, a felicidade em seus corações, devemos procurar esses ensinamentos e tentar desenvolvê-los, aplicá-los no nosso mundo interior, no nosso coração e na nossa mente. Agradecemos também ao Mestre Jesus por ter, hoje dentro desse Evangelho, ter transcorrido tudo bem. Agradecemos a Deus Pai, Pai da vida, por tudo que somos, tudo que temos, e por essa casa bendita que podemos frequentar, mesmo virtualmente, que se esforcem em levar até nós, de maneira virtual agora, os ensinamentos do Evangelho. Que assim seja. Muito obrigado.